da discussão. Qual é o seu destaque? Mas o meu destaque é que os dois postulantes ao título se viram em situações muito parecidas e ambos esbarraram na mesma dificuldade. Uma das coisas mais difíceis no futebol, de fato, é você criar espaço contra defesas muito fechadas. Mas os dois repetiram problemas que não são novos nas suas formas de jogar. Tanto o Flamengo quanto o Atlético tiveram dificuldade de romper, de passar por muros defensivos. Isso fala sobre eles e fala sobre uma característica do futebol brasileiro. A gente pode discutir isso mais adiante. Vamos colocar também nessa conversa ele, Grafite, o homem do repique. Cadê? Tcharanã. Aê! É repique, né, Grafa? Acertei? Boa noite, Karine, Mansur, amigos e amigas do Troca. É repique, sim, repique de mão. Tudo bem? Tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo ao Troca. Vamos falar bastante dessa partida aqui do Flamengo, do Cuiabá, mas, claro, a gente vai passar os outros jogos da 27ª rodada. Hoje temos bastante tempo, inclusive, Grafite. Vamos até 1 da manhã, entramos mais cedo, 10h30, 10h34 recém, que isso. Seu destaque. O destaque é o Palmeiras e o Atlético Goianiense, né, que não venciam alguns jogos. O Atlético Goianiense venceu o líder do Atlético Mineiro depois de 10 jogos sem vencer em casa, voltou a vencer. E o Palmeiras também, que não vencia alguns jogos, venceu o Inter, que estava na subida na tabela. Destaque, né, já que o Mansur destacou aí a dificuldade do Atlético Mineiro e do Flamengo, eu destaco as vitórias de Palmeiras e Atlético Goianiense. Então tá bom, vamos aumentar aqui esse grupo, que eles desceram correndo as escadas, né, rapidinho. Reforços de peso, hein? Muito, muito. Vamos colocar Agora ele sim. nessa conversa. Luiz, seja bem-vindo. Lédio. Tá ofegante, Lédio? Tá, desceu no pique. Tô achando ele bem tranquilo. Tu acha que é fácil trabalhar num jogo desse? Cansa? Desgaste? Olha, Lédio, fácil eu acho que não é, né? Mas descer as Jogo escadas eu acho que é tenso. tranquilo, não é? Aquela molezinha lá do grafite, ela sorridinha. Aquilo lá Para é- que várias vezes você fica nessa moleza aí também, sentadinho Pois em é, casa, né? tranquilo. Exatamente. Não fica, Luiz? Eu não. Você não, nem eu. Eu não, mas eles ele ficam, fica, eles claro que ficam. fica, mas eu também. Fica, é. Mas vamos ao que interessa. Agora, a molezinha do Grafa tá legal. Que o Grafa tá com um sorriso de orelha a orelha hoje. Impressionante. Isso tá. Criança Deixa eu ver. tá ligada. Olha lá. Vamos falar desse 0x0. Inclusive aqui o Caê Mota, nosso colega, que é setorista do Flamengo, ele fez um tweet que eu já queria também falar sobre isso, né? O Flamengo recebeu muitas vaias do torcedor ao apito final. Mas é pra tudo isso? Bom, não vou discordar do Caê, que tá inclusive no Maracanã, mas ele não ouviu tanta vaia assim. Você ouviu o Lédio? Teve vaia no final. Teve. Mas essa cobrança Eu acho que foi muito- justifica? Eu acho que foi um resultado muito frustrante, né? Porque Aquele mais uma absurdo vez... Não dá pra dimensionar, né, do tamanho. Mais uma vez, na minha opinião, o Galo dá a chance e o Flamengo não aproveita. E não é a primeira vez que isso ocorre no campeonato. Então o torcedor, de certa forma, fica frustrado. Vai jogar contra o Cuiabá, que está jogando pela primeira vez uma Série A, é um time sem tradição na primeira divisão. O Galo, de forma até surpreendente para a torcida do Flamengo, perde um jogo para o Atlético Goianiense. E aí, com isso, se o Flamengo vencesse hoje, dependeria apenas de si. Sim. Porque vencendo os 2 jogos que tem a menos, ele ficaria a 2, você tem um confronto direto. Então, você cria toda essa expectativa e, como nós falamos na transmissão, Lédio, os próprios jogadores, o Everton falou, faltou criação, né? O Walter não trabalhou tanto assim. Faltou criação, faltou inspiração, faltou um pouco mais de poder de decisão, né, Mansur? Não pode num jogo como esse, um ataque contra a defesa, o Flamengo passar o jogo inteiro sem chutar uma vez de fora da área. Com o nível de jogador que o Flamengo tem, com o Andrés Pereira, com o próprio Vitinho no segundo tempo, não está conseguindo entrar, está sem inspiração, está sem criatividade, a infiltração não está acontecendo, a sintonia não está fina. Bate de fora, entendeu? Arrisca, entendeu? O Flamengo não finalizou uma bola de fora da área. Naquele ferro, ele pega em alguém e desvia Agora, mesmo, não né? é um resultado absolutamente absurdo, não é. Não, mesmo porque o Cuiabá empatou a beça no O Canadá campeonato. empatou 14 jogos no campeonato. Hoje ele disputou o 27º jogo, ele empatou mais de 50%. Eu não vou fazer essa conta agora de cabeça, vai dar uns 51%, 52%. Eu sempre pensei que você fosse já devem muito bom estar em falando mal de mim da minha matemática. Mas se jogou 27, empatou 14, é mais de 50%. E 7 dos empates foi 0x0. Foi o 7º 0x0 do Cuiabá no campeonato, cara. É um time difícil de ser batido, de ser vencido. O Flamengo perdeu 6 jogos no campeonato. O Cuiabá perdeu 6. É difícil ganhar do Cuiabá. O que o Luiz falou sobre o Atlético, da possibilidade do Flamengo não aproveitar, tinha acontecido quando o Atlético perdeu, há 3 rodadas atrás, quando ele empatou com a Chape. Só que ali era uma circunstância um pouco diferente Ali, de outra. pra mim, foi melhor pro Flamengo. Claro, porque o jogo do Flamengo era muito muito desafiador mais contra o difícil. Bragantino em Bragança. Em Bragança. A circunstância hoje, ela parecia muito propícia ao Exatamente, Flamengo tirar em casa, diferença, né? E aí torna a ocasião mais frustrante. Não dá pra gente falar, analisando esse Flamengo, especialmente o Flamengo do Renato,
que esse Flamengo não tem soluções ofensivas, porque esse Flamengo tem números que provam que ele tem muitas armas. E mas, acima de tudo, ele tem muito talento também. Agora, cenários como o de hoje têm sido muito difíceis para esse Flamengo ultrapassar e tem sido, por vezes, para o Atlético, que é o líder do campeonato, ultrapassar. Primeiro porque é difícil mesmo, no futebol, você gerar espaços contra defesas muito fechadas. Talvez seja a tarefa mais difícil no jogo de hoje, em que os espaços são cada vez mais reduzidos. Mas também é um pouco de uma questão de trabalho no futebol brasileiro. A gente, historicamente, confundiu time organizado com organização para defender. E organização ofensiva sempre ficou muito a cargo do talento dos jogadores, né? Então, por vezes, a gente confunde algumas coisas no futebol. Por exemplo, o Flamengo teve um jogo com o Grêmio, que foi muito exemplar nesse cenário, em que ele teve que bater contra uma defesa e ele teve muita dificuldade. O Flamengo construiu alguns resultados elásticos, aproveitando muitos espaços gerados após ele conseguir construir o 1-0. E aí ele teve alguns placares construídos muito rapidamente, com gols muito próximos, né? Por vezes em parte final dos jogos. A gente, por vezes, confunde aqui no Brasil circular por uma área grande do campo com liberdade de movimentação. Os jogadores têm, por vezes, essa liberdade de circular por áreas grandes do campo, essa liberdade de movimentação, mas isso é diferente de você estabelecer uma coordenação de movimentos. E para você conseguir furar esse bloqueio nos últimos metros, você precisa de uma coordenação de movimentos muito bem feita. E isso faltou ao Flamengo para ter soluções nos metros finais. E, por vezes, falta a alguns times brasileiros na hora que eles precisam ter essa organização ofensiva para furar esse bloqueio nos últimos metros. Eu acho que, para mim, isso foi um pouco o cenário do jogo de hoje. E aí, Mansur, na situação que você citou de depender de talento, o Flamengo, mais uma vez, não teve o Arrascaeta. Sim. E aí faz falta, o Flamengo sente falta. Mas teve duas ausências que me chamaram a atenção hoje. É evidente que o Arrascaeta ele é importante. Pedro, né? Mas a do Pedro e, fundamentalmente, o Bruno Henrique. Sim. Por que o Bruno Henrique me chamou a atenção? O Flamengo abriu alguns jogos, abriu algumas defesas. Não sei se a gente vai conseguir até mostrar, depois talvez a gente até tenha essas imagens. O Flamengo abriu algumas defesas com o movimento do Gabigol indo para o lado direito, trazendo a bola para o pé canhoto dele, que ele vem trazendo para dentro, e fazendo o cruzamento para o segundo pau, porque o Bruno Henrique tem muito essa presença. No primeiro tempo tá aí, estão aí os lances. Houve dois lances quase seguidos em que essa jogada foi feita, só que o alvo do cruzamento era o Michael. Primeiro, é óbvio que também você buscava ele um pouco aberto, as costas da marcação. Mas, primeiro, ele não tem tanto essa característica de fazer esse movimento, de atacar a área. O Bruno vem para frente da marcação, ele não fica atrás. E com a imposição física e também a qualidade técnica de finalização. Essas duas jogadas elas foram sintomáticas do quanto a falta do Bruno Henrique para abrir uma defesa era importante. E ele também consegue arrastar o adversário pelo lado, né? Ele faz muita falta. É um jogador que ele abre defesa. O Flamengo fez 4 gols no Barcelona de Guayaquil, os 4 foram do Bruno Henrique. Simples assim. Vou só pedir aqui também para a gente colocar o Grafa, que o Grafa está ali nos escutando. A gente não esqueceu de você não, Grafa. É que aqui está pegando fogo, a gente está conversando, mas a gente não esqueceu de você não. Inclusive o Odinei Lima Rodrigues na hashtag Troca de Passes colocou assim, temos que ressaltar que o Cuiabá joga bem fora de casa, tem um bom sistema defensivo, inclusive, né? Não perdia 11 jogos fora de casa, então também tem esse outro lado. Mas, em compensação, o Flamengo, o espião estatístico trouxe também um dado que é bem interessante, né? Time com mais gols no futebol brasileiro na temporada, com 130 gols, o Flamengo não marcou nenhuma vez em apenas 6 jogos desta temporada, sendo 5 em casa. E justamente hoje aconteceu isso. Aí o torcedor fica pé da vida mesmo. É por isso que, Karine, boa noite pro Led e pro Luiz. Há tempo que eu não vejo os amigos. Mas realmente é por isso que o Renato, quando acaba um jogo e o Flamengo não ganha, não vence ou não consegue convencer, que ele fala que não é o fim do mundo, porque essas situações vão acontecer. Eu acho que para o Cuiabá foi importante o Flamengo ter jogado com o Juventude no meio de semana. E o Cuiabá e o Jorginho ter percebido a postura do Juventude. O Juventude, quando tentou desestabilizar ali, o Flamengo conseguiu quebrar as linhas do Juventude. E hoje, com o Cuiabá, foi bem diferente. O Cuiabá não deu esses espaços para o Flamengo. Essas jogadas que o Mansur colocou agora nas costas do zagueiro, que o Bruno Henrique atua muito bem, hoje não fluiu também com o Michael. Então, eu acho que é normal. Eu acho que tem que exaltar muito a equipe do Cuiabá, que fez um grande jogo defensivo hoje. Não atacou, como o Paulo Nunes colocou na narração, não atacou, mas conseguiu eliminar as principais jogadas ofensivas do Flamengo. E o campeonato do Cuiabá é esse, né? Tentar buscar pontos fora de casa e conseguiu
conseguir um grande resultado hoje. Acho que muito além do que o Flamengo não fez, tem que exaltar o que o Cuiabá fez e fez com isso essa noite no Maracanã.